todos. Tudo bem? Então, a doutora Marlene Nobre está descansando em casa e ela não pôde estar aqui hoje por motivos de saúde, mas está se recuperando bem. Então, ela pediu para que eu pudesse dar uma das aulas para ela. E nesse módulo que ela pediu para eu preparar, são relatos de tratamentos espirituais. Alô, alô. Então, são relatos de tratamentos espirituais. Quer experimentar isso aqui, Rafael? Alô? Alô, alô? Alô? Tá pegando um pouco. Fica mais Então, são relatos de tratamentos espirituais, que nada mais é do que a consequência de tudo que a gente está vendo nesse livro, Passe como Cura Magnética. Todo o objetivo principal é trazer algum benefício para os pacientes, e nesses tratamentos a gente vai ter algumas respostas de acordo com o merecimento e a sintonia daqueles que submetem à doação fluídica. Vai ter esse grau de resposta ou até de cura, no grau mais elevado. Então, agora é o módulo 13, a aula número 13 do capítulo. Então, o objetivo é estudar esses exemplos de assistência a espíritos encarnados, desenvolvidas por equipes do mundo espiritual com apoio de equipes do mundo terreno, exatamente como se faz em toda casa espírita de passe, como essa, que não é uma exceção. Então, buscando entender melhor esse fenômeno que é polêmico nas vistas da nossa ciência contemporânea, para entender isso. Então, a gente faz um estudo do capítulo 7 e 19 do Dicionário da Luz, do capítulo 17 dos domínios da mediunidade, e eu trago também alguns casos atendidos aqui no estudo dos prontuários do nosso grupo, que já funciona já há mais de 10 anos. Eu estou participando aqui desde 2008. Então, através desses exemplos de como funciona, a gente vai entender um pouco melhor. Então, iniciando pelo livro Missionários da Luz, a gente vê o caso da mulher grávida subnutrida, que é uma mulher que vai buscar na casa espírita algum alento através da doação magnética do passe, e ela estava bastante subnutrida, era uma pessoa de classe média baixa, com grandes dificuldades financeiras. Ela e o marido batalhavam, e ela era obrigada a ter vigílias noite adentro em alguns bicos, algumas formas de trabalho que ela realizava para conseguir o sustento financeiro. E ela ia lá, o nosso diretor Anacleto orienta o André Luiz, recolher não só na prece esperanças e algum alento para as dificuldades aqui no mundo material, mas ela também recolhia forças magnéticas importantíssimas para o sustento do próprio organismo, e também do embrião que estava em desenvolvimento. Então, o diagnóstico médico dela seria uma gestante com anemia, subnutrida e decorrente disso um enfraquecimento, né? Então é muito comum durante a gestação, pela demanda maior de ferro para produzir o tecido hematopoético fetal, depletar as cargas de ferro do organismo dela e não ter capacidade nem de produzir o próprio hemoglobina do sangue. Então é muito comum a anemia da gestante, e por isso que se suplementa com fosfato ferroso, que não ocorria na ocasião que ela não tinha acompanhamento nenhum. Então era um caso bastante complicado por essa debilidade orgânica com risco de abortamento espontâneo. E o tratamento, no caso, lá na casa espírita, era o passe espírita misto, com doação ectoplasmática do fluido magnético, fluido vital ou ectoplasma, que são sinônimos, associados com o acompanhamento espiritual e doação da equipe espiritual.
Tá dando para ouvir? Tá bom. Então, a visão da equipe espiritual é que havia diversas manchas escuras no líquido amniótico, que é o líquido que permeia o feto e posteriormente o embrião, que se essas manchas atravessassem todo o líquido amniótico, iria atingir os tecidos fetais, provocando sérios danos para o embrião, atingindo então, bem no início do desenvolvimento, provavelmente ela nem sabia que estava grávida ainda, o epiblasto, que vai dar origem ao ectoderma, que posteriormente dá origem a todo o tecido neurológico e a nossa pele, e acabando, a consequência seria o aborto, caso essas manchas enegrecidas que a equipe espiritual visualizava na ocasião atravessassem e atingissem o embrião. Então o André Luiz ele fala que ele presenciou esse caso, essa cena, muito comovido, porque era uma mãe sacrificada, uma mãe que é batalhadora, ela tinha a intenção de melhorar, ela era honesta, tinha toda a vontade, a fé de fazer o melhor que ela era capaz de realizar. Só que aí, na hora prática em si, da doação, foi o chefe, o Anacleto, que arrebatou o André Luiz para explicar o que iria acontecer. Então, embora ela tivesse uma fé muito grande, característica do caráter dela, da paciente, ela não conseguia se furtar totalmente da tristeza das circunstâncias materiais de privação que eles viviam, das dificuldades que eles viviam. Então, há 6 dias ela estava muito aflita, porque em algum tempo iria abater a dívida do esposo, que eles não tinham dinheiro. Então, eles estavam com uma dívida muito grande para pagar e eles não tinham condições disso. Então, além dessa angústia que ela tinha, dessa falta de solução material do futuro, ela se angustiava muito com isso, ia produzindo diversos pensamentos de desesperança, desespero dela mesma e principalmente do marido, que se apoiava nela para conseguir suportar essa falta de possibilidade de resolução financeira. Então essas vibrações negativas de medo, de pavor, de angústia, de incerteza, embora não fossem frutos de maldade propriamente dita, mas são vibrações negativas, frutos da situação difícil, inerente do resgate, do que eles estavam testemunhando, né? E isso acabava por se traduzir nessas vibrações negativas que estavam prestes a ameaçar o tecido embrionário. Então, o Anacleto, ele acaba por, digamos assim, inspirar o médium corporificado, o médium encarnado, a agir da maneira mais eficaz. Então, impondo as mãos no fluido misto dos dois atuando sobre a cabeça da paciente, inicialmente com o objetivo de aliviar essas produções deletérias da mente da própria paciente, elevando o grau vibracional dela, diminuindo os pensamentos de medo, de incertezas, de falta de confiança no futuro, de insegurança. Ela materializava nas formas mentais as piores circunstâncias possíveis, fruto daquela dívida que eles não seriam capazes de pagar. Então, aliviando a mente dessas vibrações, dessas criações mais pessimistas e menos felizes, passando para passos rotatórios na região uterina com o intuito de condensar aquelas produções negativas de formas de pensamento que estavam prestes a atingir o feto, de maneira que foi possível transmitir essas aglutinações mentais negativas para a bexiga, com posterior capacidade de excreção pela própria urina desse conteúdo espiritual negativo, que ela seria capaz de excretar sem maiores problemas ou sem maior desgaste para o corpo dela.
Então ele diz que não é necessário tirar totalmente aquela posição negativa dela e do marido em conjunto, porque não iria ter um impacto tão grande, não iria fazer grande diferença para ela, não iria se desgastar para fazer essa eliminação que já foi transferida para a bexiga. E que não seria necessário gastar, por assim dizer, o ectoplasma da sessão, porque aquilo não teria dificuldade para ela em si. Mas toda essa movimentação através da vontade e do ectoplasma, que é o fluido intermediário do mundo espiritual e carnal, para fazer esse intercâmbio entre as duas dimensões, digamos assim. Além disso, o Anacleto ele mostra para o André uma pequena ânfora, um pequeno vaso com 2 alças, com uma porção de substância luminosa. Isso a gente lembrar no mesmo livro, Os Missionários da Luz, quando o André, no Nosso Lar, quando o André ele vai para a casa onde ele tinha a família ainda encarnada, e ele, num ato de amor, ele renuncia ao apego à mulher e pede em oração ajuda para o segundo marido da ex-mulher dele, a viúva, né? E ele tem essas substâncias do mundo espiritual, que a gente tem pouco conhecimento na literatura espírita, né? Mas são substâncias que ajudam de fato na saúde física, e que eles têm recursos, têm essas substâncias de onde retirar da própria natureza. Então, nesse caso, eles pegam essa porção luminosa da ânfora e projetam nas velocidades uterinas, onde tem a intersecção do tecido fetal com o tecido materno dentro do útero, e isso vai enriquecer de alguma maneira o sangue e ajudar nas hemácias que já estão em menor número devido à anemia, a fornecer oxigênio e nutrientes ao embrião. Então o Anacleto diz ao André que não se pode abandonar os irmãos da carne que padecem circunstâncias, mas quando eles procuram pela boa vontade, pela prece, humildemente, a cooperação através da prece, sintonizando com as vibrações divinas de amor, de caridade. Quando há irmãos sofredores que se colocam à disposição através dessa vibração humilde, buscando ajuda, buscando algum auxílio, isso nunca nos falta. Então não importa a nossa situação, qual esteja, se a gente tiver a humildade em algum instante da nossa vida de nos colocar à submissão da vontade divina e pedir uma sincera ajuda, encarnados ou desencarnados, essa ajuda ela é universal, onipresente, ela vai chegar até nós de alguma maneira se a gente chegar nesse grau de vibração livre do orgulho, da vaidade. Então, elevando o nível mental ao paciente, o indivíduo que pede ajuda, essa confiança no poder divino através da fé facilita ou possibilita esse intercâmbio entre os dois universos, o carnal e o espiritual, facilitando essa tarefa de auxílio. Então, existem imensos exércitos de trabalhadores desencarnados que se movimentam em toda parte em nome de Deus, e quando nós desencarnarmos, a gente vai ter essa infinidade de trabalho pela frente. Então, nunca faltará trabalho para nós, que a gente sempre pode encontrar no irmão ao nosso lado algo de útil a fazer. Então, não importa qual quer que seja o abismo que nós estivemos, o grau de sofrimento que a gente tem. A grande chave do cárcere do nosso próprio sofrimento é o momento presente e o trabalho no bem, em qualquer que seja a área, encontrando em todas as formas de vida uma manifestação de Deus e uma oportunidade de nós nos tornarmos úteis, e a partir disso a gente vai conseguir sair do sofrimento que nós criamos para nós mesmos. Aqui já nos domínios da mediunidade, o diretor é o Conrado. Não sei se é o mesmo Conrado que trabalha aqui, o médium, né? Esse livro foi lançado em 55, né? Acho que ele não tinha encarnado ainda. Quem sabe? É ele trabalhando. E os passistas é
é a Clara e o Henrique, os passistas encarnados. E eles encontram uma senhora quase não conseguia ficar em pé, bastante abatida, e eles já, na análise espiritual deles, já detectam que ela tem uma insuficiência cardíaca com uma congestão hepática pela dificuldade de circulação sanguínea no fígado. E com uma análise mais criteriosa, eles veem uma obstrução biliar e do ducto colédoco, com excesso de bilirrubina, que estava sendo levado até para o sangue, causando a icterícia, que quando a pessoa fica amarelada. Isso eles observaram num olhar rápido, né? E o Conrado explica, né, que essa icterícia, de alguma maneira, ela nasceu num acesso de cólera no reduto doméstico, então ela brigou com alguns familiares dela e ela se permitiu vivenciar aquela irritação por um período exacerbado a ponto de causar uma hepatite, na qual a icterícia é a consequência. Então a gente vê, do ponto de vista médico, que era uma paciente que já com comprometimento circulatório devido à insuficiência hepática, causando uma congestão venosa hepática devido à bomba cardíaca insuficiente. Então ela tinha um ponto fraco e a corda sempre vai espanar no lado mais fraco. Então ela já tinha essa debilidade orgânica devido ao desequilíbrio emocional, psíquico e espiritual. Aquilo causou, de alguma maneira, uma dificuldade da circulação do duplo etérico, seria a camada perispiritual mais densa, digamos assim, debilitando o órgão físico, no caso o fígado, que já estava meia boca, digamos assim, não estava funcionando com toda a sua potência. Então, quando eu li isso aqui, eu achei estranho, assim, a cólera gerou hepatite, que gerou a obstrução biliar, né? Mas aí, se a gente for observar um pouco, a bile, ela é produzida no fígado, pelo menos conjugada no fígado. E aí ela vem pelo ducto hepático direito, esquerdo, ducto hepático comum, aqui é a vesícula biliar que acumula bile, o ducto cístico, aí vem o ducto colédoco, que é os dois aqui. Aí depois ele vai juntar o ducto pancreático principal e desembocar na papila de Vater, maior do duodeno aqui, e vai ajudar na digestão dos alimentos, né? Então, se você tiver uma disfunção hepática a ponto de desequilibrar as componentes da bile, então, por exemplo, se aumentar os níveis de colesterol, aumentar esse sal aqui, o bilirrubinato de cálcio, vai ocorrer uma predisposição de formação de cálculos. Então, com a formação de cálculos, pode entupir em algum lugar desses, né? E se entupir aqui depois da união com o ducto pancreático, aí pode ter uma pancreatite aguda, que é um quadro mais grave ainda. Então, de acordo com onde entupir, você vai ter um quadro clínico diferente. E aí, com esse aumento da pressão devido à obstrução, vai causar tortuosidades, edema, inchaço, vai inflamar os canalículos biliares dentro do fígado mesmo. Então, no laboratório mesmo, aqui na nossa medicina, vai aumentar a fosfatase alcalina. Se fizer uma biópsia, o patologista vai ver metaplasias da mucosa, pode ter atrofia, pode ter infecção e até a cirrose biliar, por exemplo, em quadros mais graves. Bom, então, de alguma maneira, ela se permitiu, por uma invigilância, falta de oração, a vivenciar aquele desequilíbrio emocional que ocorreu no lar, sem julgar quem era o culpado ou o que, ela se permitiu, não buscou alguma forma de sair daquela vibração negativa que não ia levar em nada, né? Então a corda arrebentou no lado mais fraco dela, que era o fígado, fruto de uma insuficiência cardíaca e congestão hepática. Só que ela era merecedora, por assim dizer, e além disso, naquele ambiente, ela já estava através da prece, da fé, já estava numa vibração que possibilitava esse recurso terapêutico, digamos assim, da equipe espiritual. Então, o Conrado, ele intuiu a Clara, que era a passista encarnada, a impor as mãos sobre a fronte da médium, e o André descreve que houve uma radiosa corrente de forças, então uma luz dessa ligação entre o Conrado, o mentor, e a médium,
Com isso, ela descia as mãos, fazia passos longitudinais da cabeça até o fígado da enferma, né? E o córtex encefálico, a parte mais externa do cérebro da paciente, começou a brilhar e dela desciam fios tenuíssimos de luz até o campo visceral. Então, a própria paciente, ela assimilando aquelas vibrações mais elevadas, saudáveis, digamos assim, desciam pelos próprios centros de força, pelo próprio duplo etérico dela, daquela região que estava adoentada, digamos assim, sem circular as energias na região hepática devido ao desequilíbrio da raiva, da ira. E aí, devido ao paz, a vibração que ela se possibilitou, novamente, digamos assim, as correntes benéficas que dão vivacidade ao órgão, se puder, pôde fluir novamente, como se você fizesse um cateterismo cardíaco, desse vazão da artéria coronária e o tecido cardíaco volta a ter vida. Nesse caso foi as vias espirituais do perispírito mais denso que foram desobstruídas e essa energia pôde correr para dar vivacidade para o órgão. Porque sem o duplo etérico, sem o perispírito, o nosso corpo ele morre, ele padece. O desencarne ocorre quando o perispírito, juntamente com o espírito, se desconecta do nosso corpo físico. O corpo, matéria, não gera vida, matéria é só animada pela força espiritual. E essa energia pôde circular novamente através desse auxílio magnético. E a paciente já sentiu algum alívio. Contudo, quando o André pergunta assim, e agora, está curada? É claro que não, porque ela já tem um quadro grave, uma insuficiência cardíaca, uma congestão hepática, estava ictérica, não vai curar de uma hora para outra, graças a essa nova possibilidade de circulação saudável do corpo espiritual mais denso. Então nós temos aqui órgãos e vasos já comprometidos, é um quadro muito mais grave. Então não adianta você dar passe se o paciente está com uma apendicite supurada. Um exemplo mais grosseiro e mais óbvio, né? Então cada grau do espectro da doença, da história natural da doença, vai ter sua indicação de tratamento específico. Então de acordo com a evolução, você pode obter algum alívio e tudo mais, mas a cura é muito delicado você falar. E o tempo ele vai ser fundamental para a solução. Então, se ela não mais se permitir vivenciar padrões iracundos em excesso, ela vai ter menor possibilidade de ter novas obstruções das vias biliares e menor possibilidade de complicações desse gênero. Mas também, se ela, por exemplo, parar de tomar as medicações de resistência cardíaca, vai piorar a congestão hepática. E aí também ninguém faz milagre, né? Tudo tem que cooperar de uma maneira lógica para a saúde, ou se não para a doença. Então o Conrado explica no livro que o passe é uma transfusão de energias que vai alterar o campo celular. Então hoje a gente sabe, por exemplo, no projeto CERN, que pega diversos países da Europa, na pesquisa de partículas subatômicas, que o átomo não é mais aquela partícula indivisível, aquele tijolo, a matéria primordial, a parte menor do que nós conhecemos por matéria. E tudo se encontram nessas linhas de força ou nas leis físicas que coordenam a matéria. Então a matéria é simplesmente uma forma do espírito se manifestar de alguma maneira. A matéria não dá vida a nada, a matéria não explica nada. Então, ou seja, a nossa mente, a nossa vontade, ela coordena tudo. Então, a mente, o espírito, através de sua vontade, que movimenta a matéria. Então, tudo é espírito no santuário da natureza. Então, se a gente renovar o pensamento, tudo vai se modificar com ele. Porque o pensamento ele é a fonte de tudo. É claro que, como naquele caso, a matéria já tinha sido danificada a um ponto de que é necessário muito tempo, com uma ação do pensamento modificado durante muito tempo, para haver a cura. Então, de acordo com o tempo levado com pensamentos negativos, você tem consequências que podem levar muito tempo,
de um pensamento renovado para se reverter o processo. Então, de acordo com o grau de lesão da doença, não existe mudança instantânea de saúde para a doença, isso é um processo. Então, a mente reanimada, através dessa nova vibração no trabalho de paz, ela pode reerguer as vidas microscópicas, como o André fala, os animalículos infinitesimais que são o nosso corpo, que nos servem no tempo do corpo, identificando as nossas valiosas reconstruções, as nossas possibilidades de escolha de atuação no mundo corporal. Então, o passe é uma contribuição para quem saiba recebê-lo, para quem está apto a recebê-lo. Se o paciente não tiver numa vibração compatível com a recepção do passe, é como se fosse um rádio desligado, você pode ligar a emissora e não vai tocar música nenhuma, não vai receber informação nenhuma naquele rádio. Então, é necessário que o paciente tenha respeito e confiança que o valorizam para ele ter algum efeito. Bom, esse caso é muito interessante, que é o caso da 10ª vez. É muito bacana se quem não leu tem a oportunidade de ler. Então, voltando ao Missionários da Luz, o diretor é o Anacleto, né? Então, é um frequentador habitual da casa espírita. E o André, junto com o Anacleto, eles já visualizam rapidamente que ele tem graves perturbações no baço e no fígado, sob a visão espiritual. Só que tem um problema, esse paciente ele é diferente dos outros em alguns quesitos, porque ele não tem nenhum esforço de renovação mental. Então ele não se esforça para mudar o padrão que ele tem. Então ele não tem ele desejo que é necessário para a mudança, ele não atua através da vontade para realizar qualquer tipo de mudança interior nele. Então ele vai lá, entrega a responsabilidade de alívio dos sintomas que ele tem à casa espírita, aos passistas, simplesmente. Então eles explicam que o esforço dos amigos espirituais não é só aliviar o sofrimento humano, mas também educar de uma maneira sustentável aquilo. Porque a dor, a função da dor é instruir e modificar o indivíduo que está indo num caminho que gera dor. Se ele não fizer nada, ele vai continuar sentindo dor. Então a função da dor é falar: colega, não é por aqui, esse caminho não é inteligente, muda a sua estratégia porque não está dando certo. Essa é a função da dor. Então se você tirar essa função da dor, que é uma criação divina a fim de nos auxiliar no caminho evolutivo, você está fazendo um desserviço para aquele espírito, que não vai ter mais oportunidade de aprender através da tentativa e erro. Então é imprescindível sempre ajuizar as causas da extirpação dos males alheios, né? Porque há pessoas que procuram sofrimento, desequilíbrio, e é razoável, em algumas circunstâncias, que elas sejam punidas pelas consequências dos próprios atos, em algumas circunstâncias. Então, quando há enfermos dessa condição, a gente pode tirar os fluidos deletérios, mas sem deliberar pela total cura ou retirada de onde o indivíduo se meteu, nas circunstâncias negativas que ele se meteu. Porque se isso foi feito por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência, da caridade divina, do amor divino, e essas 10 oportunidades, elas voam sem proveito, o indivíduo não se modifica de nenhuma maneira, é necessário entregá-lo à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Então eles vão aliviá-lo, mas não vão libertá-lo das próprias criações, a fim de que ele tente, pelo menos, ou crie um desejo de mudança daquela estratégia que ele está tendo. E se você aliviar, ele vai continuar a mesma estratégia e não vai nem perceber que não está sendo um caminho inteligente ou feliz. Então, o Anacleto diz que é preciso entregá-lo a si mesmo, para até que ele adote uma nova resolução. Os outros pacientes que a gente viu, eles já tinham um desejo, já procuravam, em alguma instância, modificar as próprias escolhas. Então, o passe ofereceu-lhes alguma melhora, mas não permitiu que alijasse, retirasse todas as cargas destruidoras desse amigo rebelde.
Então a missão, nossa, é de amparar os que erraram, mas não fortalecer os erros. Eu tive dificuldade a primeira vez que eu li esse capítulo, porque eu achei meio falta de caridade. Mas realmente, depois de estar pensando assim, você vai fortalecer o erro do amigo, porque se você não der um feedback do resultado das escolhas dele, ele não vai saber aquilo que está escolhendo. Ele precisa enxergar o resultado do que ele está escolhendo para ele decidir se ele quer continuar aquele caminho ou não quer. Se você venda ele e não consegue enxergar aonde que ele está escolhendo andar, não tem como ele aprender. Então era um homem que tinha um temperamento menos simpático, era muito caprichoso. Ele gostava, ele tinha um prazer de instigar as rixas e discussões apaixonadas sobre o império dos seus pontos de vista. Então não é que ele tinha uma visão, ele acreditava que aquela visão era certa, que os outros estavam errados e defendia aquilo como uma fé cega, digamos assim. Ele tinha um prazer mórbido, cruel, num nível não tão elevado, né? Mas de instigar essas discussões, essas rixas. Então ele tinha algum prazer, tinha alguma crueldade nesse movimento, né? Nessa psicodinâmica dele. Então ele, não se acautelando, ele encolerizava diversas pessoas, despertando a cólera e a mágoa em todos. E aquilo, é claro, tinha consequências nele. Então ele era um centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. E ele veio em busca de melhoras, algumas semanas, né, pelos sintomas, pelo desgaste que ele estava sentindo. E ele foi orientado ao serviço do amor cristão, chamando para ele a consciência da importância da prática dessas obrigações para o seu próprio bem-estar. Mas ele entrou por aqui e saiu por ali. Então ele não viu ninguém, ele adquire esses ódios com facilidade. Ele não percebe, não tem ideia, não tem consciência de que ele agindo assim, ele está prejudicando a si mesmo. E nesses 3 meses foi feito 10 operações de socorro magnético, mas esses pensamentos de angústia e de represália que ele provoca nos outros acabam atingindo ele mesmo, né? Então, a única possibilidade é deixá-lo a sós com essa experiência para ele aprender e ganhar novos valores. E mais tarde, se ele tiver uma vontade sincera de mudança, ele vai receber o socorro completo. Então, o Senhor, Ele ama todos nós, mas Ele nunca vai perder a ocasião de nos aperfeiçoar, nos polir e principalmente nos educar, ou seja, nos ensinar a fazer escolhas. Então, agora, alguns casos atendidos por nós. Eu modifiquei umas características para... o quadro é exatamente esse, mas algumas características da pessoa eu modifiquei para não ter problema de falar em público. Então, esse caso é um homem de 40 anos, ele busca espontaneamente essa casa espírita aqui, o Caibar, dizendo pra gente que ele veio intuído pelo mentor dele. Ele fala que tem um diagnóstico de esquizofrenia e está em acompanhamento no SUS. Então ele havia parado as medicações por conta própria há alguns meses, porque diziam, uma fala muito frequente em pacientes psicóticos, né, que o meu problema é espiritual, então eu não preciso tomar remédio. Então, a orientação que a gente teve do pequeno amigo, que é um outro mentor nosso, além do Dr. Albert, é muito, muito até engraçado quando o pequeno amigo vem, porque é um chinesinho bem pequenininho, ele anda, eu até me seguro para não rir, ele anda bem pequenininho assim, ele fala bem, parece um chinês de desenho animado. Então, ele disse, muito interessante, que nos faltam recursos no campo das recomendações psiquiátricas, humildemente dizendo que eles não são donos da verdade e não vão conseguir, em algumas palavras, solucionar os problemas, que não é uma questão só de orientação verbal, de trazer uma resolução miraculosa. Mas que é muito importante orientar que não existe substituição de tratamento, e sim soma de esforços. É o que a gente sempre tenta falar.
E alguns pacientes não conseguem entender, acham que é questão de tudo ou nada, de escolha. Ou eu faço tratamento alopático, ou eu faço tratamento espiritual, como se um tratamento tivesse ciúmes do outro. Se eu fizer eu fizer os dois ao mesmo tempo, não vai funcionar nenhum. Mas tudo é uma soma de esforços. Todos os recursos de auxílio são frutos da misericórdia divina para aliviar o nosso sofrimento, para aliviar o sofrimento humano. Todas as formas de tratamento, todas as formas de medicina que funcionem, né? Então, são somas de esforços para o reequilíbrio da nossa condição existencial. E não é possível levar processos de reequilíbrio somente pela via espiritual se há um processo instaurado de desequilíbrio orgânico. Então, mais uma vez, não adianta você tomar passe com o apêndice supurado e achar que está tudo bem. Entendeu? Ou seja, se já o processo está tão adiantado, está tão grave que é necessária uma cirurgia, tem que se fazer apêndice cirurgia, não tem outro jeito. É uma coisa, óbvia mesmo, né? Então, e uma outra coisa muito importante, a atitude de não aderir ao tratamento químico é, digamos assim, um fator de risco, uma dica de que possivelmente não haverá uma adesão ao tratamento espiritual, porque isso indica uma rebeldia, uma falta de humildade ou de resignação do paciente em aceitar a doença, aceitar que está num caminho equivocado, que precisa humildemente aprender uma nova forma de viver, uma nova forma de lidar com a vida, e que veio com essa dificuldade a fim de aprender alguma coisa, a fim de renovar os próprios valores, as próprias maneiras de pensar, de agir, de sentir. E a não adesão ao tratamento já indica essa rebeldia, esse orgulho impossível. Então, o primeiro ponto é a adesão e comprometimento com a paciente consigo mesma, na certeza que é preciso render-se a um processo transformador e regenerador para a sua cura. Exatamente, toda doença, toda dor nos convida a alguma mudança. E a não adesão ao tratamento já indica que o indivíduo não precisa abaixar o topete, porque ele não está afim de mudar nada e está afim de uma cura miraculosa. A não adesão a qualquer tratamento que o indivíduo saiba que é importante, que vai funcionar, já é um fator importante de perceber que é assim que ele pensa inconscientemente. Então, muitas vezes, o indivíduo ele não se rende à oportunidade de modificação da doença, ele passa uma existência inteira rodando de lugar em lugar. É muito comum, tinha uma paciente que veio aqui já várias vezes, eu acho que ela tem algum transtorno de personalidade. Mas assim, a dinâmica dela toda semana ela vinha aqui dizendo: eu li na internet que fulano de tal faz um tratamento de realinhamento dos chakras. Aí da outra vez ela vem assim: eu vim aqui agora, esse é certeiro que vai funcionar, é um tratamento com eletrochoque, eu sei que esse vai funcionar, vai me libertar, sempre querendo alguma fórmula mágica que resolvesse todos os seus problemas, e nunca entrando na vibração da humildade a ponto de se renovar interiormente para ter um processo de saúde, um processo de cura, um processo mais saudável de levar a vida, de enxergar e viver. Então, o pequeno amigo diz que parte importante do tratamento aqui, nosso comprometimento de ajudar esses indivíduos, os nossos irmãos, a entender a responsabilidade de cada um com o seu próprio processo de cura. Então, cada um de nós é responsável pelo estado atual de saúde e de doença. Enquanto a gente não entender ou não aceitar essa verdade fundamental, é difícil a coisa ir para frente. Então é necessário amor, paciência, dedicação da nossa parte, dos colaboradores, para evocar no paciente uma adesão verdadeira, uma vontade verdadeira, uma fé verdadeira naquele tratamento,
para juntos ela não sentir sozinha, sentir conectada, ter um vínculo com a nossa casa ou com o médico que ela atua, para dar um pequeno passo e seguir o próximo e assim seguir no caminho fazendo modificações reais. Só que ele coloca, a gente também não vai conseguir um processo de melhora sem um mínimo de lucidez, porque nos quadros psicóticos a pessoa está vivendo um plano paralelo, né? Não consegue, digamos assim, interpretar as pistas do ambiente ou a realidade no devido peso e medida de cada coisa. Ela vê um pássaro voando, acha que é o Espírito Santo. Então, é por isso que o tratamento químico, então a medicação, ela é necessária nesses casos mais graves para trazer o indivíduo para aqui agora, para que ele tenha o mínimo de lucidez a ponto de ter uma capacidade de escolha e de adesão e de lucidez espiritual mesmo para poder fazer esse movimento, que ele é muito complexo e sofrido. Requer muita maturidade para você ter essa humildade essa coragem de se modificar realmente, modificar quem você realmente é ou quem você foi. Bom, o segundo caso, e é o último, depois a gente conversa um pouco, não é o Steve Jobs, mas é só um exemplo, né? Que é um paciente também, é um homem, um senhor de 81 anos, que veio já com diagnóstico de câncer de pâncreas. Só voltando então, a gente fez esse trabalho aqui, aí até quem estava acompanhando era uma R3 de psiquiatria e ela falava pra gente assim, nossa, eu falo pra ela, mas eu não tenho confiança nenhuma que ela está entendendo o que eu estou falando, porque ela está muito psicótica. Mas o Dr. Albert falava assim, não, fala pra ela tudo isso, o pequeno amigo Dr. Albert. E aí foi orientado tudo, e a impressão que ela tinha que entrava no ouvido e sair pelo outro. Mas, de uma maneira impressionante, depois de um dia do passe, o Dr. Albert falou pra gente assim, vai falar com aquela paciente para você ver como é que ela tá. A gente foi falar, ela estava extremamente melhor, lúcida, sem nenhum delírio do que ela trazia, fazendo referência. Foi uma mudança impressionante. Mas é claro, se não for sustentado isso, vai voltar tudo de novo. É uma questão de orar e vigiar, né? Mas ela melhorou muito, foi impressionante. Bom, aí nesse caso, o paciente já veio com diagnóstico de câncer de pâncreas há 5 anos. Só por exemplo, o Steve Jobs ele teve um câncer de pâncreas, mas um tipo de mais fácil tratamento que é neuroendócrino. Mas mesmo assim tem um péssimo prognóstico. Todo câncer de pâncreas é muito complicado, salvo os tumores benignos, né? Cisto, adenoma e tudo mais. E mesmo com todos os recursos que ele fez, cirurgia, fez até transplante de fígado porque estava com metástase hepática, provavelmente, né? É o que se supõe, ele não sobreviveu muitos anos. Né? E esse paciente com 81 anos já estava com câncer há 5 anos. E no início do diagnóstico, ela trouxe ultrassom, tomo, ressonância. Foi optado por uma conduta não cirúrgica. A cirurgia ela é muito complexa. Tira o pâncreas, o duodeno, parte do estômago, tira muita coisa. Todos os linfonodos da área, uma cirurgia demora horas e horas de Whipple, chama. E a chance de ficar na mesa, de falecer durante a cirurgia é muito alta, ainda mais idoso, né? E alguns médicos, não todos, mas optaram por até não realizar a quimioterapia, porque as vantagens são realmente discutidas na literatura médica. Para um paciente ser idoso, ele já vai viver poucos meses. É melhor ele viver poucos meses com uma qualidade de vida melhor do que viver alguns meses a mais, só que vomitando, careca, com todos os efeitos colaterais. Então isso é discutível, não existe uma certeza, algo óbvio na literatura médica. Então, por exemplo, a sobrevida ao redor em 5 anos é de 10%. Né? Esse paciente já tinha ganhado na loteria já. E isso tratada, né? Quando não tratada, a expectativa de vida é de 6 meses. E aquele paciente não tinha sido tratado. E o único tratamento com possibilidade de cura total é a duodenopancreatectomia, que é a cirurgia mais radical. Se você estiver isolado lá sem nenhuma micrometástase à distância, você pode curar se for bem no começo. Mas é muito difícil porque no começo é assintomático. Tem sintoma quando cresce, comprime
a via biliar, por exemplo, tem icterícia, ou empachamento, é muito difícil o diagnóstico precoce. Então, por exemplo, nessa Universidade de Kyoto aqui, 123 pacientes tinham metástase à distância, foram tratados e a sobrevida mediana foi só de 3 meses. E os 52 pacientes que tinham tumor irressecável, ou seja, não dava para tirar totalmente o tumor, mas mesmo assim era um tumor localizado, sem disseminação à distância, eles viveram só menos de 8 meses. Só para dar uma ideia de que o prognóstico é muito ruim, né? Outra série de pacientes, a sobrevida varia de 1 ano a 2 anos mais ou menos, e quando tem intervenções cirúrgicas mais agressivas com o intuito de tirar totalmente o tumor, a média é de 10 meses. E quando só tem finalidade paliativa de alívio, descompressão, só biópsia, é de 10 meses quando é só biópsia e de 1 a 2 anos quando tem a finalidade curativa. Então o negócio é feio. Então qual que foi a orientação além da doação magnética mais intensiva para esses pacientes oncológicos mais graves? A orientação foi o seguinte, foi feito diretamente para o paciente, que todos nós, a equipe espiritual e encarnada, a gente gostaria que você, falou diretamente para ele, tivesse no coração a certeza de que esse cansaço, porque tinha muito cansaço, indica a necessidade de descanso para suas células. Continue não se preocupando, ou seja, não criando pensamentos negativos, com incertezas, medos, inseguranças, frente a esses desafios da vida que a doença te traz. Mas trazendo a convicção que ela já mantinha, por isso que ela estava levando bem, né? Trazendo a convicção de que é justamente essa certeza, essa convicção da sua energia para com a vida, para com a família, que ela tinha um vínculo muito forte com a família, que te dá saúde. Então é muito importante dar tempo ao tempo, ou seja, deixar que ela descansasse, permitindo que o seu coração compartilhe desses ideais, mantendo-se fiel àquilo que ela deseja, que era o bem-estar da família. Então era um paciente que tinha um vínculo muito forte, uma família muito saudável, tinha esses aspectos espirituais muito bem introjetados na personalidade, e isso foi fundamental para que ela tivesse essa sobrevida não esperada, né, com uma doença tão grave. Então, buscando na tua vida manter-se ao lado daqueles tantos corações que te amam, que não te desamparam. Então, foi fortalecido isso que já existia na paciente, essa troca, essa dinâmica saudável da vida dela com aqueles que ela amava. Então, ele dá o exemplo. Quando a mulher hemorrágica tocou as vestes do Cristo, o Mestre disse apenas: a tua fé te curou. Então, é por isso que nós desejamos a você, todos os instantes, mantenha essa integração da sua mente, com essa atitude e essa vontade de manter a aproximação no seu coração desse amparo, dessa possibilidade de socorro que nunca não te faltou e nunca vai te faltar. Que nós nessa casa jamais lhe faltaremos, e que é necessário o aproveitamento, a oportunidade de vivenciar aquilo que você crê, aquilo que você sente. Então, acho que a ideia central é que todos nós, ninguém é 100% saudável aqui, eu pelo menos estou longe disso, é preciso que a gente se renda, ou tente pelo menos, nos render a esse processo transformador e regenerador para a cura. Porque sem a gente nos render ou buscar sinceramente uma transformação, alguma mudança, a gente vai continuar nos adoecendo, que é o que a gente tem feito nesses séculos a fio. E a gente precisa se render ao exemplo do Cristo, ao padrão do Cristo, ou a doação de vida, a doação daquilo que é mais sagrado, ou seja, o nosso tempo, a nossa atenção, as nossas orações, o nosso olhar. Ou seja, nos doarmos realmente às outras formas de vida que são manifestações de Deus que estão ao nosso lado o tempo todo. Se a gente não nos rendermos a esse exemplo, a essa dinâmica do Cristo, a gente não vai mudar, a gente vai continuar obtendo os mesmos efeitos e as mesmas respostas. Agora a gente
gente pode conversar um pouco, se vocês quiserem perguntar alguma coisa.